dia, não é, a todos e a todas, não é, e dizer da nossa satisfação em recebê-los e agradecê-los, né, pela participação do nosso segundo ciclo de seminários virtuais, né, do nosso PRH 48.1, quando eu tenho, como eu disse a vocês, né, nós temos 4 PRHs, não é, na universidade, sediados na Universidade Federal de Pernambuco. Esse nosso é sediado no Departamento de Energia Nuclear. Ele é composto por 4 cursos de graduação, não é? Engenharia Civil, Mecânica, Engenharia de Energia e Geologia, não é? E dos 3 programas de pós-graduação em Engenharia Civil, Geociências e Tecnologias Energéticas e Nucleares, né? Da qual, não é, tanto o professor Bione, não é, a professora Elielza são oriundos, né? Com muito orgulho, né? São colegas da casa, né? Assim que eu posso dizer, apesar não é, da larga, não é, professora Elielza, eu vou dizer assim, professora Elielza e professor Bione, que professora Elielza, nós já temos um convívio, eu vou dizer, né, não vou dizer muito tempo não, beleza, de mais de 30 anos, minha professora Elielza. Não diga não, porque se for fazer enquete aqui, eu vou ser a aposentada. Não, só brincando, é para dizer da nossa alegria, né, do nosso orgulho de ter, Elielza, você e Bione aqui nesse nosso webinar. Não é, como eu disse a vocês, o nosso PRH, não é intitulado, ele trabalha com caracterização e simulação de reservatórios, energias renováveis e biotecnologia ambiental. Então, nesse viés de energias renováveis, não é um prazer muito grande, né, contar com todo o grupo, não é um grupo reconhecido nacional e internacionalmente, que é o Grupo FAI, né, que nós temos a felicidade de abrigar no nosso Departamento de Energia Nuclear, e mais recentemente o CER, né, o Centro de Energias Renováveis. Então, muito, mas é um orgulho muito grande, né, de contar hoje, não é, com essa dupla querida que vão, não é, fazer a palestra intitulada Exploração, não é, de energia solar em usina de energia fotovoltaica flutuante, UFF. E aí eu não é, em nome do nosso PRH, temos a honra e o privilégio, né, de tê-los, viu, Elielza e Bione, como palestrante, e já agradecemos, né, profundamente pela disponibilidade de vocês em realizar essa palestra. Então, não vou mais, não é, eu passo diretamente, não é, a palavra para Alain, para que Alain dê, viu, Elielza, Alain faz aí a apresentação formal dos 2 palestrantes, e isso é importante para que nossos alunos, não é, saibam, não é, da importância de vocês, não é, nessa área, no cenário nacional, não é, internacional. Por favor, Alain, não é, faça a apresentação formal dos nossos 2 queridos palestrantes. Bem, bom dia a todos mais uma vez. Eu gostaria de agradecer outra vez ao Dr. José Bione, né, da CHESF, e à professora doutora Elielza Moura, né, do DEM, daqui da UFPE, por ter aceitado o convite, né, em apresentar esse webinar. E agora eu vou falar um pouco do currículo Lattes, um resumo, da professora Elielza. Ela é graduada em Engenharia Química pela UFPE e possui mestrado e doutorado em Tecnologias Energéticas e Nucleares pelo PROTEM aqui da UFPE. No mestrado ela trabalhou na área de energia nuclear, em purificação do urânio, né, e no doutorado trabalhou na área de energias renováveis. Ela é professora da UFPE e pesquisadora na área de energias renováveis, com ênfase em energia solar, atuando principalmente nos seguintes temas: transferência e inserção da tecnologia solar, geração de energia fotovoltaica e heliotérmica, eletrificação rural e bombeamento de água fotovoltaica. Já o segundo palestrante, o Dr. José Bione, ele possui graduação em Engenharia Elétrica na área de especialização eletrotécnica pela UPE, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, também na UPE, mestrado em Engenharia Elétrica pela UFPB, doutorado em Tecnologias Energéticas e Nucleares pela UFPE e pós-doutorado em Energia Renovável no Centro de Investigações Energéticas Medioambientales e Tecnológicas do Governo de Espanha, CIEMAT. MBA Executivo em Gestão Empresarial no CEDEP. Ele atualmente é professor do mestrado em Tecnologia da Energia e do curso de especialização em Energia Renovável da UPE, professor do IFPE, relator do GES, Grupo de Estudo de Geração Eólica, Solar e Armazenamento de Energia do CNPTE, que é o Seminário Nacional de Produção, Transmissão e Energia Elétrica do SIGRE Brasil. Ele atualmente também é gerente de assessoria de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, né, a CHESF,
tem experiência na área de engenharia elétrica, voltada para fontes renováveis de energia, com ênfase em sistemas de acionamento de máquinas elétricas, eletrônica de potência, energia solar, eólica, biomassa e armazenamento de energia. E atua principalmente na geração de energia elétrica a partir de sistemas fotovoltaicos, térmicos, como termosolar e convencional, e eólicos. Além, ele também desenvolve projetos em eficiência energética e armazenamento de energia. Ele tem diversos trabalhos publicados em revistas, periódicos e congressos especializados na área de energia renovável. Bem, eu gostaria de ressaltar, né, que essa palestra vai ser de grande valia para o nosso programa, haja visto que, atualmente, dos 8 bolsistas de graduação que nós temos, 3 de mestrado, 1 de doutorado, e agora a gente está entrando mais 2 bolsistas de mestrado, 1 de pós-doutorado e 1 de doutorado. Dentre esses, 6 bolsistas, eles são das áreas de energias renováveis, e 1, especificamente, vai trabalhar agora na área de energia solar. Então, vai ser muito importante para todos esses bolsistas tirarem dúvidas sobre o tema, né? Assim como os novos bolsistas que estão por vir, que a gente vai ter uma seleção de bolsistas de graduação agora em breve, um edital em junho, e a gente espera, né, que outros bolsistas se engajem a trabalhar também nessa área. Então, agora, não vou tomar mais o tempo de vocês, eu passo, então, a palavra à professora Elielza, que vai iniciar, e lembrando a todos que podem fazer perguntas ao final da palestra, abrindo o microfone, ou a qualquer momento pode colocar a pergunta no chat, mas que essas perguntas vão ser respondidas no final da palestra para otimizar o tempo. Ok? Então, professora Elielza, pode iniciar. Ok, muito obrigada, Alain. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu queria ressaltar aqui que é um prazer estar com vocês, ter descoberto também essa organização, como eu já falei, né, desse programa. E é, assim, para mim é muito gratificante falar dos projetos que a gente desenvolve, projetos de pesquisa e também projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica, com um dos nossos principais parceiros, que é a CHEST, né? A relação da UFPE com a CHEST, ela é já sedimentada, né, e antiga, e muito bem encaminhada, e particularmente com a energia renováveis, eu digo mais na área solar, ela data de muitos anos, né? Certo? A minha iniciação nas energias renováveis, depois de ter feito um caminho para o nuclear, né? Começou com a tarefa que o profissional Fred Reich me passou, que foi estudar, né, o inventário de fontes renováveis, na época chamava fontes alternativas de energia, da CHEST. Né? É um inventário que é realmente histórico, né, denso, e foi, assim, uma das coisas que reforçou o meu despertar pela energia solar, certo? Pelas fontes renováveis de energia. Bem, então, desde aí, eu comecei a fazer o intercâmbio e uma parceria com a CHEST em trabalhos, e hoje, e acho que especificamente com o Bione, tem um espectro aí que vamos de eletrificação rural, com sistemas de 45 watts, mas que era de impacto impressionante, através do programa PRODEM, né, do bombeamento de água, também muito importante. E esse programa me deu, assim, uma experiência maravilhosa, certo? Eu sou uma pessoa que tem, assim, um viés, uma tendência de projetos experimentais, gosto muito, e eu acho que foi um bom caminho que eu escolhi, né, profissionalmente. Bem, isso passou desses pequenos sistemas, né, tivemos várias experiências, os primeiros sistemas, que chamavam sistemas conectados à rede, né, foram colocados também pela CHEST, os primeiros sistemas em Fernando Noronha, dentro de um programa, né, o programa Xingó, que também foi outro marco histórico no Brasil. É uma pena que hoje poucas pessoas conheçam o que foi o PRODEM, né? Foi um programa extremamente importante, e especificamente o programa Xingó. Isso deu uma bagagem para a universidade, né? Para o meu grupo muito grande. Isso associado a uma tradicional área de pesquisa que foi criada pelo professor Naum, e o nosso laboratório, que era de Testify, existente até hoje, né? Então, foi um casamento, assim, muito proveitoso. Nós tínhamos um campo experimental dentro da universidade, né? E tínhamos
o Brasil como um campo experimental para a instalação dos primeiros sistemas. Bem, a história é muito longa, né, o casamento dura há muito tempo, e então estamos aí prosseguindo nesse caminhar. Né? Já passamos por primeiras centrais fotovoltaicas de grande porte, da época, chamada 13 da ANEEL, que foi o incentivo de 2012, e que resultou na central de Petrolina, né, de 3 megawatts pico, e pela CHESF, né, aqui no Pernambuco, particularmente, teve um outro programa também, dessa mesma chamada. Depois progredimos e chegamos a esse projeto, que ele é encantador. É um projeto que ele une, eu acho que tudo de bom que as renováveis possam nos oferecer, e que a gente, sabendo lidar com ela, não é, você tem uma grande troca com o ambiente, que é utilizar o conceito de centrais fotovoltaicas instalado em lagos de hidroelétrica. Não vou falar tanto isso, porque o palestrante principal, Bione, vai explorar bastante essa área, né, mas é de uma riqueza impressionante em todas as áreas. A parte do meio ambiente é extremamente importante, não é? O monitoramento é feito no meio ambiente, foram levantadas todas as características do lago, do impacto ambiental, não muito da questão, assim, de pássaros, mas mais ligado ao meio água, certo? Foi muito importante, né? E toda uma questão de você monitorar o ambiente, não é? Como todo mundo sabe, nós somos, assim, ainda bastante carentes em dados, séries históricas longas e confiáveis, e esse projeto teve essa parte muito importante para a universidade, para a gente, que foi monitorar as condições reais de operação, né, no Lago de Sobradinho. Eu acho que, do ponto de vista de estudos, os nossos estudos, esse foi uma meta, assim, muito importante, e ela deu subsídios para o desenvolvimento das outras metas previstas, que algumas ainda continuam em desenvolvimento. Bem, eu vou passar a palavra aí para o professor Bione, falar sobre essa experiência, né, esse programa, né, e combinei com a Alain e com o professor Antonino de que, no decorrer deste semestre, 2020.2, né, nós poderíamos fazer outros encontros, onde entraremos mais na questão dos trabalhos realizados pelo UFPE e pelo nosso grupo. Ok? Muito obrigada a todos. Bione, a palavra. Não sei se a internet dele tá ruim, né? Ele está com o microfone desligado, Alan. Eu vou desligar aqui o meu. Tá desligado. Não. Professor Bione, tá escutando? Ele está com os dois microfones desligados. Ah, pronto, chegou. Pronto. Eu vou desligar o meu. A professora Elielza terminou a fala dela e... Veja, eu coloquei o... Pronto. Eu posso até desligar aqui o meu. Você está conseguindo acesso à internet? Tô, tá certo? Porque é o seguinte, eu deixei o celular aqui de plantão, tá? Tá. Porque caso aconteça aí algum problema, a gente recorre ao celular. Tá ok? Então, eu peço aí desculpa, infelizmente a rede realmente hoje não está legal, não sei porquê, mas vamos tentar seguir. Então, inicialmente aí, mais uma vez aí eu agradeço, né, pelo convite, tá certo, em poder participar da professora Elielza, que entrou em contato comigo, né, para a gente poder compartilhar, né, esses momentos em relação a passar um pouco essa experiência nossa, né, em relação para os alunos, para a academia, tá certo, para outros professores também, tá certo, do trabalho, né, que vem sendo desenvolvido, tá bom? Rafael, eu só queria saber, assim, quanto tempo eu teria para poder a apresentação? Em torno de 35 a 50 minutos você pode ter. Tá Você okay. acha que é suficiente? Tá bom. Eu creio que sim, não sei. Entendeu? Depende da empolgação. A gente muitas vezes se empolga, né? E começa aí a levantar. Começa assim, porque assim, a abertura aí que a Elielza fez, né? Me resgatou assim uma memória, tá certo? Bastante saudosa, né? Quando a gente inicia um trabalho,
tá certo? Eu fui oriundo, né, do Centro de Nuclear da UFPE, tá certo? Como aluno de doutorado, tá ok? E, assim, me sinto sempre muito, vamos dizer assim, orgulhoso, né, em possuir esse título, tá certo? E se coloco sempre nas minhas apresentações, etc., como sempre uma referência, tá? Pelo próprio orientador, o professor Não Friedenreich, pela própria equipe que compunha, tá certo? E pelo próprio centro, né, que passa a ser uma referência, tá? A Eleusa levantou uma memória muito boa, a questão do PRODEM, né, que é o Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios. Para o pessoal mais jovem, acredito que não tenha nem conhecimento tanto desse, né, esse programa, mas esse programa, a nível de Nordeste, certo, chegou a instalar mais de 2.500 sistemas fotovoltaicos, tá, em comunidades isoladas, que precisavam de energia, né, que inclusive mudaram a sua vida porque a energia chegou, diga-se de passagem, não somente na fotovoltaica para a geração de energia elétrica direta, mas também sistemas de bombeamento de água, né? Então, muitas vezes a gente vê hoje o pessoal colocando sistema de bombeamento, tal, parece que é uma novidade. Veja, bom, é importante, é óbvio que é importante, né, porque alimenta, mas isso já foi trabalhado há muito tempo atrás, tá certo? Não, para a gente, teoricamente, isso não é uma novidade. Sistemas de dessalinização também de água, tá certo? Também com energia solar, também foi trabalhado, tá? Então, ou seja, as opções, né, de soluções, elas já existem, já tem estudo. Muitas vezes são interrompidas, tá certo? Por políticas, são interrompidas por situações, por questão de manutenção, de cuidado, né? E não dão continuidade. Mas não que a academia, né, não se fez parte dessa presença e contribuiu, né, com a inserção e a divulgação desse tipo de projeto, tá certo? Então, meu currículo vocês já leram, tá ok? Então, eu vou fazer aqui a apresentação sobre a parte da usina flutuante, que trata, eu diria assim, um dos braços, né, das aplicações a nível de energia solar, tá certo? Uma das fontes aí primárias mais versáteis, com aplicações em inúmeras situações, sejam elas diretamente, sejam elas na área térmica, seja ela na área fotovoltaica, seja ela na área de arquitetura. Bom, aplicações é que não faltam, tá? Muitas vezes falta agora é comercializar, é potencializar, né, essa transição entre a academia, né, e o negócio, tá? É a inovação, vamos colocar assim, que muitas vezes existe um trabalho e aí existe o quê? O abismo, né? Ou seja, desenvolve-se uma tecnologia, uma metodologia, uma aplicação e falta fazer a sua comercialização, sua potencialização. Tá? A fotovoltaica cresceu, é verdade. Quando eu estava fazendo doutorado aí, né, a turma dizia que a fotovoltaica era muito boa, mas era muito cara e ainda era de um futuro distante. Tá certo? Então, ainda bem, né, que é distante, muito pelo contrário, muito próximo. Mas qual o grande segredo da fotovoltaica? Ela se tornou um negócio, né? E isso fez com que a coisa alavancasse, tá? E a Chess, tá, como uma empresa, né, uma companhia hidroelétrica do São Francisco, tá certo? Onde tem a sua essência a geração hidroelétrica, tá? Hoje ela se preocupa com a sua sustentação, sua sustentabilidade, seu negócio, tá? A hidrelétrica ainda é negócio, existe expansão, existe espaço para esse tipo de geração, ou a gente tem que gerar um mix, tem que gerar novas fontes integradas a esse processo. Integradas, que eu digo, gerando de forma independente ou até mesmo gerando de forma híbrida, tá certo? Que, diga-se de passagem, tende a ser uma tendência, tá, para os próximos mercados. Então, ok? Mediante a importância hoje do uso da água, muitas vezes a gente não quer que a vazão seja de X por causa da questão dos reservatórios, mas pela necessidade vamos dizer assim, da população, das cidades a nível de
jusante, é necessário que haja essa reposição, esse fluxo de água. Tá? Então, isso sempre abate um pouco essa divergência. Tá? Então, o mercado hoje da geração está muito amplo. Né? Existe um espaço imenso aí de aplicações que eu diria que a academia tem que estar muito, vamos dizer assim, alinhada, né, com esse tipo de aplicação, vocês, alunos, né, atenados para esse tipo de coisa, para que os trabalhos, mestrado, doutorado e etc., eles possam ter esse tipo de viés, né, atender a demanda, atender ao mercado, atender ao Brasil, diga-se de passagem. Ok? Então, a questão da flutuante, voltando agora especificamente para a flutuante, é o quê? É um mercado, tá certo? Que existia, estava na frente de todo mundo, né? Flutuante não é uma novidade, a verdade é essa, tá? Ela tem implantada aí em vários países do mundo, só que o que é que ocorre? Qual é a inovação dentro desse processo? É você colocar uma flutuante dentro de um reservatório de uma hidroelétrica, tá certo? Nas condições operacionais da usina, e fazer poder conectá-la, ou gerar um nível de potencialização, né, nessa sinergia entre a solar com a hidrelétrica, tá? Ou com qualquer outra fonte que possa vir também a ter esse tipo de trabalho. Tá? No caso da solar, no caso da flutuante especificamente, você tem aí um reservatório imenso, aonde você pode vir a ser explorado. Então, vocês terem uma ordem de grandeza, o Lago de Sobradinho, a área que ele ocupa, tá certo? É maior do que você somasse todas as áreas de todas as capitais do Nordeste. Veja como é que é grande. Tá? E dá para ocupar tudo isso com fotovoltaica flutuante? Veja, eu diria que não. Tá? Por quê? Porque tem a questão ambiental, tem a questão da navegação, tá certo? O rio tem a sua vida, o rio tem seu negócio, tá ok? Então a gente não pode sair ocupando, tá? Mas poderia sim potencializar bastante essa geração. Fora isso, você poderia também utilizar o potencial de reservatórios que tem no Brasil, são mais de 1.500 reservatórios, tá? Que possam vir a ser potencializados com plantas dessa natureza. Então, o que é que acontece? Na hora que houve esse projeto entrou no mercado, entrou na mídia, foi inaugurado aí pelo presidente, etc., tá? Ele apresentou, tá certo, para o setor elétrico um potencial de exploração que antes as pessoas podiam ver, mas achavam que não havia viabilidade, né? Não havia negócio em relação a isso. Então, teve que ter uma empresa, através de um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, como eu acho sempre, né? Sempre a pesquisa e o desenvolvimento e a inovação são coisas extremamente importantes para qualquer país do mundo, inclusive para qualquer empresa do mundo. Dentro desse setor, essa integração, essa sinergia para que as coisas aconteçam, e fizeram que a planta viesse a se desenvolver. Houve aí alguns desafios para essa implantação, por quê? Porque o padrão de planta flutuante era o quê? Era em água parada, reservatóriozinho, tudo, vamos dizer assim, de um reservatório de decantação, ou numa lagoa lá, né, de armazenamento de água parada, tá certo? Sem sofrer os efeitos ou as influências, tá, de um ambiente altamente versátil, né, um biotipo totalmente cheio de detalhes, com ambiente, com fauna, com flora, tá certo? Com mexilhão dourado, tá? Com fluxo da água, tá certo? Com ondas, né? Com tudo. É uma coisa assim bem, vamos dizer assim, versátil. E isso, evidentemente, trouxe, né, e veio para o projeto, tá certo? Esses desafios. E são esses desafios que fazem com que o projeto realmente ele se faça diferente, ele se destaque, né, perante os demais. Aí vem aquela pergunta, quando comparado com a Terra é melhor, tem menos temperatura, produz mais? Veja, produz, tá certo? Existem aí várias condições técnicas e climáticas aí que fazem essa variação, tá? Se você perguntar se vale o investimento, eu diria a você que sim, mas tem muita coisa ainda a aprender, tá? Tem muita coisa ainda a ser potencializada,
Professor Bione, Oi. desculpa interromper. O senhor vai apresentar alguns slides? Eu vou apresentar. Vou colocar aqui uma apresentação assim, de slide. Tá certo? Eu pensei que o senhor havia esquecido de compartilhar a tela. Não. Eu não Tá compartilhei, certo. não. É porque quando eu vi a questão da introdução, certo. Tranquilo. Eu achei assim bem interessante que a gente Tranquilo. fizesse um histórico. Entendi. Tá entendendo? Foi porque quando o senhor falou da internet, eu achei que talvez o senhor não estava conseguindo compartilhar. Eu me segurei, mas eu vi que eu acho que a internet deu uma estabilidade, né? Pronto, tranquilo. Então, obrigado, professor. Pode aqui ajudar. Nada. Espera aí. Estão vendo aí o compartilhamento? Alô? Estamos sim. Pronto. Tá? Então, a ideia nossa aqui é exatamente essa, né? Ver aí essa usina, né? Que é um viés, né? Um ponto de referência a nível de exploração e uma nova forma de geração, diga-se de passagem. Tá ok? Bom, então tá aí. Então, a origem desse projeto, tá certo? É um projeto de pesquisa, tá ok? Em parceria com o Chess e Eletronorte, aonde havia, vamos dizer assim, a intenção de montar uma planta aqui em Sobradinho e uma outra planta lá em Balbina, tá? E, diga-se de passagem, a planta lá a planta de Sobradinho a gente iniciou, né? Plantou aí a primeira parte, que foi a de 1 mega, tá ok? Infelizmente, em Balbina, a gente não teve, vamos dizer assim, a felicidade, no caso da Eletronorte, em conseguir executar esse projeto por lá, tá certo? Teve lá alguns problemas que, infelizmente, acabaram não viabilizando essa implantação, mas aí, no caso da Chess, a gente conseguiu fazer, né, esse destrave, então implantamos uma planta e estamos querendo ver se a gente amplia ela, né, deixa ela arredondada para 2,5, tá certo? Isso já teve aí alguns cenários, situações, né, a serem trabalhadas, mas essa é a intenção, vamos dizer assim, da Chess propriamente dito. Tá ok? E a planta propriamente dito, né? Bom, sistema de flutuador. Então, você tem um sistema de flutuação, né? Que é um sistema Hidrelios, é um sistema conhecido aí, né? De uma empresa francesa, a Ciel e Terra, aonde ela vem, como é que se chama, inclusive, se impulsionando, né, seus negócios como referência, inclusive, no nosso próprio projeto. Daí, né, essa divulgação e essa projeção internacional em relação ao próprio projeto propriamente dito, tá? Os flutuadores que são utilizados, né, praticamente são divididos em flutuadores primários e secundários, tá certo? Os primários, que são os principais, são os flutuadores onde fixam as placas fotovoltaicas, tá certo? A nossa ordem, as placas hoje, né, que foram utilizadas nesse 1 mega, foram placas de 265, e as placas que deverão ser usadas na ampliação são placas de maior potência. Então, e utilizando os mesmos flutuadores. O que é que acontece é que aí a gente vai ter que fazer alguns ajustes no próprio projeto, né, a nível de espaçamento, tá? Mas veja que a gente chega perto. A nossa ideia é que a gente faça projetos lá na frente, mais futuros, em outras zonas, em outras áreas, tá? Utilizando placas, né, de magnitude de 400 ou 500 watts, tá certo? Ou seja, chegando muito mais próximo da realidade hoje do fornecimento dessas placas, tá? Essa é a intenção. Ele não está contemplado nesse projeto, não vai ser contemplado ainda nesse projeto, mas vai em projeto nosso, de visibilidade nosso, devido ao nosso potencial de reservatório, potencial de conexão, potencial de transmissão, a gente tem um viés ainda interessante a ser trabalhado com esse tipo de tecnologia, tá? Então, lógico, e tem todos os acessórios, o sistema em si ele é muito flexível, né? Ele se molda, e tem que ser, tá certo? Não pode, eu digo sempre, é uma planta fixa, mas ela não é rígida, tá certo? Ela é fixa, mas ela se desloca, ela se move com a onda, ela acompanha o movimento das marolas, tá certo? A área de conexões, as tarraxas, os parafusos, são todos eles materiais, tá certo? Tipo PVC, evidentemente, tá ok? E permite que haja essa flexibilidade. Ressaltando aqui bem que esta planta, por exemplo, já passou, tá certo? Por uma variação climática fantástica durante esse período que está instalado,
tá? Com sol, com chuva, com tempestade, com ondas, tá ok? Que a gente viu a hora da planta sair navegando dentro do reservatório, mas graças a Deus ficou segura e mantida em relação à sua condição, tá? Então aqui está uma foto dos flutuadores propriamente dito, então tudo muito, vamos dizer assim, básico, porém extremamente versátil, né? Quanto a essa variação, por exemplo, de módulos, como eu coloquei para vocês. Para plantas com maior potência, com certeza esses módulos não seriam os mesmos que foram instalados, teriam que ter outros módulos que pudessem comportar módulos de maior potência. Uma coisa importante a ser destacado, que esses módulos, né, que é uma das coisas extremamente importantes de projetos de P&D, é trazer essa tecnologia para ser fabricada no Brasil. E ela foi fabricada no Brasil, tá certo? A Chess bancou, né, vamos dizer assim, essa transferência, né, de know-how, de conhecimento, inclusive, tá? Para que a gente pudesse fabricá-las no Brasil, ter empresas que fabricassem, tivessem conhecimento, tá ok? E a gente pudesse trazer. Então, isso é também uma válvula, né, ou um incentivador na própria economia, da produção, da tecnologia, tá? A gente não fique limitado, tá? Então, esse também é um dos papéis de projetos de P&D, quando a gente começa a desenvolver um projeto dessa magnitude. Tá? E aí vem, como eu falei para vocês, tá certo? Toda a sua parte de encaixes entre os próprios módulos e a questão da parte secundária, onde há circulação, que é extremamente importante. Tá? Então, o projeto, como é um projeto de pesquisa, ele foi instalado, mas se fosse um projeto comercial, por exemplo, tá? Então, a visão e a experiência que a equipe técnica da Chess tomou, possivelmente o projeto teria um outro formato, uma outra configuração, para que tornasse ele mais versátil quanto a uma planta comercial. Tá? Então, P&D é isso, é aprendizado, né? Longe, mas auxilia bastante. Tá? E, digo-se de passagem, tá certo? Eu tenho aí um certo peso, vou colocar assim, já testei, já andei pela planta como todo, tá? Ela sustenta, tá certo? A presença, né, de pessoas fazendo a manutenção ou correção de alguma coisa que possa vir a acontecer, evidentemente, na própria condição dos módulos. Tá? Então, na prática é o seguinte, uma planta dessa de 1 mega, ela tem mais ou menos uma área, tá certo? Proporcional aqui, a um campo de futebol. Tá? A um campo de futebol, em torno mais ou menos de 1 hectare, tá? De área a ser ocupado. Lembrando que muitas vezes na preocupação ambiental, porque vai ficar totalmente coberto, não fica. Porque vejam como é que ela fica, tá certo? Então, quando você coloca aqui o módulo, o próprio movimento do sol, etc., permite que a radiação solar ela penetre dentro da água, tá? Então, você não tem a vedação, tá certo, da água como um todo. E é até interessante, realmente, esse tipo de coisa, tá certo? Porque é necessário que também haja o quê? A própria refrigeração dos módulos, né? A circulação do ar. Isso auxilia e ajuda muito a esse processo de refrigeração, tá certo? Muito, muito mesmo, tá ok? Não entrar muito nesse método, mas tem vamos dizer assim, essa facilidade. Então, veja que ela é montada, né, dessa forma, como colocado aqui a vocês, né, na figura aqui à direita, tá certo? Aqui tem a quantidade de flutuadores que foram implantados, né, em relação a esse projeto nosso de 1 mega. Tá? Então, são mais de 4.214 flutuadores principais e os secundários. Né? O principal é esse aqui, que é onde fica fixado os módulos, e o secundário é o que tem a circulação, tá? Que é bom para poder dar também a estabilidade, tá certo, ao conjunto, ok? Então, cada peça dessa tem uma função, não é simplesmente por questão de beleza ou de arquitetura, mas sim a estabilidade necessária quando você coloca aí os módulos, ela possa não fletar ou tombar para qualquer um dos lados. Okay? A planta como um todo de potência instalada, né? Fala aqui de 1 mega, a potência do
módulo, como eu já disse a vocês, em 2005, a quantidade de módulos instalados, tá certo? A quantidade de flutuadores, quantidade de strings. Veja, essa parte de instalações elétricas é uma coisa bem interessante, né? A definição da potência, né? A rede de conexão. Por quê? Porque um projeto, você tem ele fixado, tá certo? Dentro do lago. Beleza. Mas o que é que a gente quer? Quer levar ele, né, a conexão para o inversor, tá certo? Para que um eletrocentro, nesse caso particularmente, aonde chega aí os cabos de alimentação da geração, conectados diretamente lá ao sistema, tá certo, de inversores, e dos inversores ao transformador, à rede de distribuição que leva essa energia para dentro da usina hidrelétrica. Por quê? Porque essa geração, hoje, ela atende, tá certo, aos serviços auxiliares da usina, tá? Como teste, é a nossa carga, né, propriamente dito. Mas, se você for falar de uma planta comercial, na verdade, a gente não estaria levando para dentro da usina em si, a gente estaria se conectando ela a um barramento X, a um transformador da usina, tá? Para quê? Para que a gente pudesse utilizar todo o sistema de transmissão disponível de consumo, sinergia, né, de geração e otimização dos sistemas, né, do próprio sistema de transmissão já pronto, ok? Sem exigir a necessidade que a gente faça uma ampliação ou crie-se uma outra linha, né, levantando, evidentemente, gastos e problemas com essa magnitude. A planta em si, ela é instalada, quando a gente coloca a questão das suas divisões através de string boxes, tá certo? Para que possa ser levado essa energia para, né, em CC, para lá o inversor, propriamente dito. Isso também tem que ter um cuidado muito grande, porque a combinação, né, tá certo, dos módulos, para ver quantos módulos são necessários, disponíveis, a sua manutenção, se existe um spot em relação a esses módulos, que não provoca uma perda de geração entre eles, tá? Então tem umas, olha, existe um mundo, eu digo sempre isso, né, que tem que ser ainda melhor explorado, a verdade é essa, tá certo? Melhor explorado para isso. Por quê? Porque na montagem, lógico, como uma pesquisa, tivemos várias dificuldades. Uma delas é a própria implantação da planta, né, a estrutura, tá, que a gente vai detalhar um pouquinho mais na frente. A tensão de CC é essa, a tensão de AC é uma coisa importante também a ser trabalhada, né, que a gente teve até um problema na sua comissionamento, a tal da corrente de rush do transformador, ou seja, sua corrente de partida ou de magnetização, por exemplo. Tá? Então, a potência em relação ao transformador, tá ok? Então, são informações técnicas bem, assim, interessantes, né? O pessoal que foi responsável por essas etapas, tá certo? Estão aí preparando aí o material, os relatórios que deverão compor o relatório final, tá? Mas é isso, ok? Então, é um universo ainda a ser bastante trabalhado, tá? Hoje a gente tem essa experiência, esse know-how, mas que pode vir ser muito potencializado. Quanto ao sistema de ancoragem, eu acho que isso foi uma obra de arte, tá? Pelo menos é a minha opinião, tá ok? Então, veja que a planta ela já vai aí com quase 2 anos, né, instalada, seguindo aí com várias flutuações, certo? Inicialmente, a nossa ideia era de instalar uma, como é que chama? Na verdade, não era poitas, né, ou blocos de concreto, na verdade. Era ser estaiada ela. Tá? Mas Subiane? por que? Porque você ia furar, né, o leito. Gerar poitas. O que seria isso? Viver, evidentemente, dentro d'água, né, por causa da sua ferragem e a própria composição do concreto,
E elas foram instaladas, né, de forma por georreferenciamento, né? Ou seja, houve lá uma balsa, que a gente vai ver daqui a pouco, que ergueu e fez com que posicionasse ela de forma correta, a nível de distanciamento para a planta, tá certo? A questão do prolongamento dos cabos que iam ser utilizados, né? O cabo de poliéster, a questão da dilatação, boias para fazer a tração dos próprios cabos, que os cabos não houvessem flutuações, mas isso requer manutenção também, que é outro aprendiz, né? Que a gente só vai ter exatamente nesse decorrer dos anos que virão, mesmo após o projeto ser encerrado, né? E já foi encerrado nessa passagem, tá certo? Ele poder trazer também esse conhecimento, essa ideia de manutenção. Posso dizer que até hoje, desde que ela foi instalada, tá, a gente nunca teve a necessidade de fazer uma limpeza, por incrível que pareça. Tá? Ou seja, o módulo fica sujo, rapaz, zero. Não sei pela própria condição, o isolamento dela em relação à questão de geração de poeira, né, que você fica totalmente afastado, tá certo? Só tem uma BR que ainda é asfaltada, que pode gerar alguma partícula sólida que possa se decantar em cima dos módulos, mas foi zero. E a limpeza que teve, caso algum pássaro, né, que vai lá fazer alguma necessidade, etc., a própria natureza, quando chove, faz a limpeza. Tá? Então, digo a você que, a nível de manutenção, posso até dizer a você com toda seriedade, pelo menos a nível de módulos, zero. Agora, a nível de estrutura, fixação, etc., é assim, essa a gente vai ter que realmente ainda analisar, porque o efeito disso não é imediato, né? É um período mais longo. Okay? Então, está aí a estrutura mais ou menos distribuída, né, das poitas em relação aos cabos, em relação ao módulo. Tá? Então, veja que a área realmente é de mais ou menos de 1 hectare, tá certo? Mas, o que acontece? Ela ocupa uma área um pouco maior, tá certo? Que tem que ser isolada, que é exatamente onde tem os cabos, por questão de cuidado com a questão da navegação, né? É um barco que o cara vai lá e joga uma âncora, que pode bater em uma corda dessa, tá? Então, tem situações aí que acontecem, tá? São 34 blocos, como eu falei para vocês, né? A nível de 7 toneladas. Veja a quantidade aí de material que tivemos que trabalhar. E aqui foi a construção dos próprios blocos, né? Suas dimensões, né? O peso em si. Aqui é a balsa que fez esse georreferenciamento de posição. Aqui está a conexão, né, a estrutura que conecta a barra, mais a corrente, e aqui a zona de transição em relação à corda, né, que fixa lá embaixo na poita até a planta propriamente dito. Okay? Aqui é o pessoal que estava fazendo lá a manutenção. Uma montagem muito interessante, porque ela foi feita montagem por blocos, né? Você não monta a ilha dentro do lago, tá certo? Você monta ela fora, na margem. Você monta, cria blocos, ele é transportado via barco, levado até o local. E lá ele é fixado, instalado. Tá? Então não havia, vamos dizer assim, então, detalhe, importante também, foi utilizado o quê? Pessoal da região, tá certo? Para fazer a montagem. No início, sabe lá, né? Aprendendo aquele processo de gateamento, mas depois chegaram a níveis de produção bastante elevados. Então, não precisou trazer gente de fora, gente francês, etc., para fazer a montagem. Tá certo? Que é outra coisa importante dentro de um projeto. É visar sempre o que? A tecnologia e que ela possa ser trabalhada com empresas brasileiras. Tá certo? Brasileira. Para gerar o quê? Know-how, gerar oportunidade, gerar conhecimento, gerar renda, tá certo? Gerar emprego, principalmente, tá? Então, esse é um foco bem importante, tá? E fora isso, né, a usina fica do lado de cá, tá? No lado montante. Então, foi criada aqui uma calha, que é exatamente essa calha aqui do outro lado, tá certo? Essa aqui é o lado que fica a planta. Essa aqui é o outro lado, o lado da jusante, onde tem um eletrocentro, certo? Então, era comunicada por esse sistema aqui de boias, né, flutuante. Esse sistema ele vai ser trocado, tá? A forma que foi colocada, ela não se adaptou ao nosso regime de flutuação de nível, tá certo? Temos problema com isso, realmente, talvez de tudo, um problema é esse, tá? E talvez em um projeto futuro,
A nossa ideia é não mais usar cabos com esse tipo de conexão, né? A gente chama de cordão umbilical. É usar cabos realmente submersos, tá? Sem ficar com essa flutuação. Não fica muito, pelo menos por enquanto, estamos tentando buscar uma solução para isso, tá? Testando, na verdade, ok? É uma coisa que eu diria que talvez seja ainda um gargalo no projeto, tá? Mas, bom, faz parte, né? O aprendizado, a gente só vai fazendo essas coisas, montando, testando, adquirindo, quebrando a cabeça, e aí segue, tá ok? Mas o cabo, ela vai, né? Ela vem daqui, ó, passa pela BR, que fica aqui no topo, passa por baixo, né, no subterrâneo, depois desce aqui e vai direto para para o eletrocentro, ok? Que está aqui instalado, tá? O eletrocentro está lá com a estação, que ainda não está realmente funcionando. Aqui é a rede de transmissão, né, que foi distribuição, desculpe, que foi conectada aqui, através do transformador, está tudo aqui, ó, conectado no eletrocentro. O eletrocentro, ele foi suspenso pelo seguinte, por questão de cota, tá? Então, a cota aqui, ou seja, caso venha ter uma baita de uma enchente, coisas desse tipo, ok? Então, a gente tem uma previsibilidade de água que bate até aqui. Então, teve a necessidade de fazer essa elevação do eletrocentro. Uma outra situação também que ocorreu dentro desse projeto. Tá? Aqui sou o Joe, tem uma inspeção que ocorreu da ANEEL, né, aqui no projeto, tá? Então, aqui é a figura do próprio eletrocentro, fornecido, fabricante também nacional, posto aqui, instalado, tá? E assim, feito aí o processo de transferência, né, de conhecimento. Essa planta, ela tem uma conexão com Sobradinho, tá certo? Existe lá um sistema de monitoramento, tipo escada, tá? Dela, em relação à planta, né, ou seja, fazer a manutenção ou uma supervisão em relação à geração, capacidade de produção, e aí vai, tá? Ela vem fazendo, eu acho que isso aí tá bem, muito bem posto, tá? Para quem possa ter essa noção de conhecimento. E aqui foi a inauguração realmente do dia da planta, que teve aqui a inauguração, né, a presença lá do presidente e demais pessoais da região que vieram para fazer a inauguração da planta de flutuante de Sobradinho. Bom, pessoal, é isso. Então, eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade, né, a oportunidade aí da Federal em estar, vamos dizer assim, apresentando aí o trabalho que a Chesf vem fazendo em parceria, né, com a própria Universidade Federal, tá certo? E essa foto aqui eu chamo muita atenção, né, não é nosso, tá ok? Mas veja que a gente pode potencializar, tá certo? Plantas com tecnologias distintas de geração em sites bem próximos para aproveitar o potencial de transmissão, tá? Porque essa foto, por exemplo, dá isso, né? A gente tem um morro aqui que tem a eólica, aqui a solar e aqui a hidrelétrica, tá? E ainda tem mais potencialização como uma planta reversível, por exemplo, dependendo da estrutura da planta. E aí vai, tá? Então, realmente, a imaginação para desenvolver os projetos. Bom, pessoal, é isso. Então, eu encerro aí para abrir aqui para as perguntas. Bem, agradecemos mais uma vez ao professor e doutor José Bioni pela excelente apresentação e também à professora Elielza Moura pela introdução, né? Tenho certeza que foi de grande valia para os nossos ouvintes, bolsistas aqui presentes, bem como os nossos convidados. E agora a gente está aberto a perguntas. Os membros da conferência podem ser bolsistas, convidados ou moderadores, podem abrir o microfone no momento que quiserem para fazer perguntas ou colocar no chat. Se sintam à vontade. Alguém quer iniciar? Talvez a professora Elielza, não sei. Oi, Alan. Muito obrigada. Biona, obrigada pela sua apresentação. Eu acho impressionante isso, quando você começa a apresentar um projeto, como você vai vendo com mais nitidez
o teu caminhar, porque uma coisa você está dentro, né? Certo? E a outra coisa é quando você vê na tela uma apresentação, aí você vai lembrando de várias coisas, de passos que ocorreram, e de algumas coisas que você, de repente, lhe dá um insight assim, esse é um ponto importante, né? E que Bione falou aí, que é essa questão da transferência de tecnologia, né? Não só do ponto de vista do comercial, eu diria assim, mas de você envolver as pessoas da região, né? Nas suas pesquisas, nos seus estudos, e sempre deixar um ganho, né, para aquele local. Eu acho que nenhum empreendimento, principalmente de P&D e com a universidade, pode deixar de ter esse olhar, né? Um olhar de que você ao mesmo tempo está tentando ocupar um espaço de tecnologia, de inovação e visando, como o Bione coloca, né? Visando o comércio, não, desculpe, o, o negócio, né? Eu acho que a palavra mais apropriada do que o comércio, visando o negócio, né? O core da Chesf de vender, de fornecer a energia, tá certo? Mas, enfim, também dessa questão de você deixar um ganho para as pessoas da região. Um ganho de formação, um ganho de aprender mais uma novidade, um ganho de trocar de experiências e aprender um pouco mais todos, né? E nesse sentido, Bruno, eu achei muito interessante que você começou a sua palestra, porque você falou, né, que, assim, as coisas vão se somando, né? Eu sempre faço um paralelo entre o fotovoltaico e os ar-condicionados. Ar-condicionado caixa e, de repente, ar-condicionado split, né? Que pouquíssimas pessoas sabiam montar, e, de repente, hoje todo mundo sabe montar um split, embora eu acho que isso foi uma febre muito mal planejada em termos de arquitetura, mas aí é uma outra história. E eu fico muito preocupada, né, com esse viés também no fotovoltaico, certo? Eu acho que o fotovoltaico entrou realmente, né, numa linha comercial, principalmente a geração distribuída, né, está, assim, no Brasil, muito forte, e eu acho que enquanto academia, enquanto pessoas que direcionam as tendências e puxam, inclusive, os negócios, como a Chesf, né, tem que ter um olhar também agora muito preocupante e muito atento, né, para a questão da sustentabilidade, não do fornecimento, não só do fornecimento da energia, mas da sustentabilidade em termos de um termo mais amplo, por exemplo, o descarte de materiais, né? Nesse P&D tivemos, que foi alertado isso, inclusive das preocupações da ANEEL foi essa, né? Mas o que eu vejo hoje nesse crescimento extremamente alto do fotovoltaico no Brasil é a questão do descarte dos materiais, certo? A questão da qualidade dos serviços, da instalação, dos sistemas. Estou falando um pouco aí, porque eu sei que tem muito estudante, e hoje todo mundo quer fazer fotovoltaico, e o mundo todo está querendo abrir uma firma. Então, prestem atenção, vocês que são engenheiros, que vão entrar no mercado de trabalho, certo? Não coloquem o lucro acima de uma segurança técnica e uma segurança do ambiente. Tem de telhados, né, caindo, porque não tem uma estrutura que comporte, não pode ser pesado, porque os telhados normalmente não foram pensados para isso, não é? Tá certo? O que tem de descarte de material, o que tem de mau descarte de materiais, eu diria que é o mais correto, não é? Deixar os plásticos, as coisas, e pensar também nessa questão do descarte do próprio fotovoltaico, né? Do próprio, todas as estruturas, lógico, são elementos nobres, alumínio, né? Totalmente recuperado, né? As placas fotovoltaicas, silício, então, tem que se pensar, tem que estar um passo adiante nos nossos empreendimentos para esse viés, né? Então, cabe a nós, né, chefianos, professores universitários, pesquisadores, estudantes, e estar atento, né, que o crescimento tecnológico ele não pode ser só visando, não é, a questão do crescimento do ponto de vista comercial.
ponto de vista de negócio, né? Porque negócio também é isso, é garantir, né, a qualidade das coisas. Eu acho que esse foi um ponto importante, que foi abordado no início do nosso projeto, né, inclusive pelas firmas que estão aí, em parceria. Voltando agora para o fotovoltaico, propriamente de Sobradinho, certo? Eu acho que foi uma experiência da universidade muito boa, sobre vários aspectos, né, sobre vários viés. Boa não significa sempre prazerosa, né? Boa, às vezes, é bem traumática, né? É bem difícil de lidar, né? Mas quando te deixa um aprendizado, aí você pode transformar isso em uma vivência positiva. Né? E eu acho que é isso que aconteceu, e que acontece sempre nos nossos projetos, né? Tem aquela fase que você fica muito entusiasmada, a fase que você fica preocupada, né? E isso vai caminhando. Bem, voltando aí a Sobradinho, veja, essa planta que o Beona apresentou aí para a gente, ela tem, vamos falar em termos de números redondos, né? 1 megawatt ocupa 1 hectare, então, estudantes, vejam, isso é a relação, não é? Tem uma variação aí nessa relação, mas, de uma forma geral, a qualidade dos módulos de boa qualidade que estão no comércio, essa é uma boa relação, certo? Cada 1 megawatt de potência pico, ou seja, a potência pico, essa é a potência no ponto que você teria o casamento da corrente e da tensão máximo, certo? Ela ocupa em torno de 1 hectare, certo? Por conta que você tem que ter espaçamento entre os módulos, para o sombreamento, etc. E tal, né? E o flutuante que o Biona apresentou aí também é muito versátil, porque te permite dar inclinação, né, apropriada para o local que você está. Como nós temos uma latitude muito baixa, né, cerca de 9 graus, negativo, porque estamos no sul, esses módulos estão aí com uma inclinação de 12 graus, certo? Então, se você vai para um outro espaço, onde essa inclinação tem que ser um pouco mais alta não, digo maior, né? Certo? Pode ser positiva ou negativa, dependendo do que vocês têm em relação ao do Equador, você pode adaptar, não é, a estrutura para receber o módulo ficar naquela inclinação. E voltando às características bastante importantes que o Bione falou aí, por exemplo, o mar, que é um mar mesmo, né, o lago é um mar, ele tem um movimento muito grande, certo? Às vezes é assustador. Nós tivemos, embora o vento lá se comporte, o vento, eu digo, ao nível da água, né, no nível do lago, 1 metro, no máximo 3 metros, mas tem ocasiões que você teve um vento lá de 9 metros por segundo, certo? E você vê assim, diz, puxa vida, ela vai embora, a planta vai embora e não vai sustentar, certo? E realmente aconteceu que sustentou, passou muito bem essa fase de estresse, né, de amarração, certo? Mas temos muitas coisas ainda para ver na planta, principalmente a sustentabilidade, eu diria, dos acessórios, não acessórios do ponto de vista que é descartável, mas de toda essa questão dessa amarração, né? Foi utilizadas as coisas que tinha naquele momento disponíveis, certo? Tem que se pensar no tipo de boia, no tipo de material das amarras, tá? Que eu acho que a Chess vai continuar nesse projeto agora com a implantação de mais 1,5 e vai melhorar, né? Isso faz com que, certo, todo projeto de P&D, inclusive uma das coisas que mais puxa nos seus relatórios é a questão econômica, né, financeira do projeto. Veja, é bom que nós comecemos a pensar nisso, pesquisadores, tá certo? De que um projeto desse é um P&D. Então, os custos de um P&D, eles não são os custos comerciais, né? Você está descobrindo. Tem uma pesquisa, você escreve uma pesquisa e você, no relato da pesquisa, você coloca o que você pensa que vai conseguir, o que você deseja, o resultado que você deseja alcançar. Mas nada te garante que você atinja aquele resultado. Pode ser um resultado contrário. E a gente precisa aprender, certo? Que nem sempre um resultado que tenha um menos na frente, né, que não seja o que você esperou, é um resultado falho. Não. Ele é um resultado positivo. Você aprendeu com aquilo, né? Você pesquisou, porque a tendência
a tendência do avaliador, a tendência de julgar depois um projeto, se não tiver de acordo com o que você propôs, certo? Você não realizou. Então, eu acho que é hora da gente reforçar, principalmente nesse momento tão trágico, né, de financiamento de pesquisa, financiamento das universidades, a gente pensar nesse foco. Né? Vamos defender a pesquisa, vamos defender que a gente aprenda. Embora você tenha toda essa questão já instalada no mundo, principalmente com essa tecnologia francesa que vendeu para o Japão, né, passou para o Japão de flutuantes, veja, é um projeto que desenvolveu um flutuador, né, no Brasil, certo? Esse é um campo enorme. Você tem aí as questões dos bujões de água mineral, por exemplo, certo? Né? Então, você tem nichos para várias coisas que podem ser desenvolvidas a partir de um P&D que visava, né, fornecimento de energia nos flutuantes hidrelétricos, cheio de coisas atrativas. Tá? Mas nesse conjunto de coisas existe uma enormidade de aspectos ainda a serem estudados, e campo para os meninos fazerem seus mestrados e doutorados, certo? E campo para negócios. Tá? Então, isso é uma das coisas que o P&D traz, certo? Que os economistas chamam de ganhos, como é, Bione? Intangíveis, não, intangíveis não, intangíveis na palavra que eles usam, certo? E que a gente precisa ressaltar isso nos nossos trabalhos. Né? Então, eu espero que as próximas palestras a gente entre mais nas questões mais acadêmicas de como foi que a nossa etapa da UFPE dentro desse projeto é a etapa 13, que chama-se Estudos Acadêmicos, não é? Então, ao longo desse período a gente vai fazer, tanto eu como a professora Olga e todos os outros professores envolvidos no projeto, mostrar os seus trabalhos mais acadêmicos. Então, nós aprendemos bastante, muito, certo? E, digamos assim, teve momentos que eu achei que minha avaliação não tinha sido, assim, de uma boa experiência, e hoje eu refaço. Refaço esse ganho, né? Esse ganho de estar num projeto tão desafiador, né? E você vê que todo o Brasil, hoje, se você for ver, tem muitas usinas flutuantes, né? Pequeno porte, não é tão grande quanto essa nossa, mas o menor porte, como a primeira, né, do Brasil. Essa seria a primeira da América Latina, desculpa, da América do Sul, da América Latina também, certo? Não seremos mais, mas com certeza temos o privilégio de ter tido um longo período de aprender coisas, né? E de exercer a nossa profissão, né? E de exercer a nossa aptidão, né? Que é a aptidão de transmitir conhecimento, de formar pessoas, né? Então, para a gente, né, para os professores da universidade, é uma soma de interesses, né? Tem os negócios, né? Tem o comércio, né? E tem um viés forte e que deve constar em cada P&D e ser reconhecido por isso, né, é levar esse conhecimento e formar as pessoas. Então, esse é o grande ganho, que eu lamento um pouco nesse atual P&D, a gente não ter tido um número de pessoas, de alunos com maior formação, mestrados, tivemos só um mestrado e alguns trabalhos publicados, mas não tanto quanto a gente gostaria, porque foi um tempo muito ingrato. A pandemia atrapalhou muito, você trabalhar experimentalmente, foi muito complicado, certo? Mas sempre é um desafio. Isso faz com que a maioria das pessoas prefiram trabalhar em simulações, né, que também é extremamente importante, eu não estou a importância disso, né, mas quando você parte para um empreendimento, né, dessa ordem,
num local assim que os acessos não são tão fáceis, certo? Você aprende muito. Aprende como gerenciar muito também. E, bem, eu prometo a vocês que nas próximas ocasiões, os estudantes que queiram sugerir algum aspecto mais do projeto, a gente possa atendê-los, né? E nós temos alguns estudos bastante interessantes para apresentar para vocês. O próprio monitoramento, acompanhamento da questão dos módulos, né? Do funcionamento dos módulos, do desempenho, né? A importância que Bione falou aí, muito séria, a importância do ganho pela temperatura mais baixa do módulo, porque o fotovoltaico com o semicondutor, quando você aumenta a temperatura da operação, ele baixa a potência, baixa a produção de energia, né, porque a tensão cai muito com a elevação da temperatura. Enquanto a corrente aumenta, tem muito sol, né, a tensão se reduz e o resultado é uma queda na eficiência, uma queda bastante importante. E o lago apresenta essa vantagem, que se traduz na temperatura, certo? Mas ela soma de efeitos. É o vento, a ondulação do lagos, né? Então, a atmosfera é muito rica e é muito complexa essa. E a gente traduz em a temperatura baixou ou a temperatura aumentou. Então, temos realmente uma queda de temperatura. Né? Se eu disser para vocês de que ordem, né? 2, 3 graus, 5 graus, isso é de importância enorme no fotovoltaico. Né? É da ordem do erro da medida, certo? Mas foi uma coisa muito importante, isso nos permitiu fazer modelamentos, né, criar situações dentro dos programas de simulação comerciais, né, adaptando as condições ambientais, né, os modelos matemáticos, os modelos de... Foi um trabalho bastante interessante, e esse feito por um dos nossos alunos de mestrado, que estava nesse programa. A questão também muito interessante para a Universidade no estudo foi a questão do meio ambiente e do controle da qualidade da água, do ponto de vista qualitativo, né? E quantitativo também, da questão fisicoquímica, a presença dos mexilhões dourados, que eu não conhecia, foi apresentada recentemente, né? É uma coisa, assim, belíssima, tão belo quanto danoso, das estruturas das usinas hídricas. Existe um programa enorme no Brasil sobre os mexilhões, se eu não me engano é a CEMIG que está levando, de uma forma internacional, assim, um banco de dados impressionante, e os mexilhões estão invadindo aí, né, os rios e os reservatórios. E é uma questão bastante séria essa, e a gente conseguiu, de alguma forma, puxar esse nicho dentro do programa, quase bem no final do desenvolvimento, né, de verificar como se comporta a ausência do sol, né, se facilita ou não o surgimento de mexilhões. Infelizmente, o tempo de observação não foi longo para concluir isso, mas há alguns indícios, né, que ele se desenvolve mais quando ele vê a luz do sol. São indícios, não tem nada comprovado com isso. Mas as partes que o mexilhões se apresentou são as partes, por exemplo, sistema de amarração, que ficam mais próximo do espelho da água, né, que recebe um pouco mais de luz. Não houve mexilhões no fundo dos flutuadores, o que é uma coisa muito boa, né, porque ele realmente, nos barcos, ele fica como ostra, né, totalmente pregado. Então, a parte ambiental desse projeto, né, foi muito importante, né, a temperatura da água, dos módulos, teve vários aspectos, né, importantes. E um outro estudo bastante importante, que foi realizado por Tarcísio Bacelar, um ex-chestiano que está no nosso programa, que é a parte econômica, né, todo um estudo que pensou nas opções que você tem, desde usina reversível a você, como o Bione mostrou aí, né, conjugar as diversas fontes
tá certo? E como isso, uma perspectiva para o futuro disso, certo? Eu sempre digo para meu grupo e para os alunos que os resultados de um P&D, eles são deglutidos e mastigados quando o P&D acaba. Porque durante quando você está no P&D, o nível de dedicação e o nível e o acúmulo de dados, ele é tão grande, né, que você não tem uma estrutura muito bem montada que essa estrutura possa trabalhar, né, de uma forma contínua e sem grandes atropelos. E quando você para o P&D, né, que entrega os relatórios na ANEEL, que é julgado, e você para e diz, puxa vida, eu tenho um filho na mão, né? Eu tenho aqui coisas, se você observar a quantidade de trabalhos que são publicados pós-finalização de um P&D, então, isso é uma coisa também que os estudantes têm que estar atentos, né? Tem o seu cronograma para ser cumprido, o mestrado tem que ter começo, meio e fim, né? Certo? Mas a quantidade de informações que você tem depois que termina um trabalho desse é muito grande. E que pode render muito do ponto de vista da nossa profissão, da academia, da formação de alunos, né? Até hoje, eu ainda continuo pedindo aos meus alunos, quando inicio energias renováveis, que eles vão conhecer o ProDEI, né? Que nem existe mais na internet, é tão rica de informação. E se você colocar, você praticamente não vai encontrar mais informação, é uma pena isso, né? A internet é muito rica, mas ao mesmo tempo ela descarta as informações, certo? Então, eu preciso de atenção nisso. Bem, estarei disponível aqui, depois de terminar essa fase, nesse mês a gente está bastante com compromisso de fechar os relatórios para a ANEEL, mas em futuras apresentações eu posso entrar em mais detalhes do que a universidade fez nesse projeto. Bem, não me deixem falar que eu posso até... O professor José Bione quer fazer alguma complementação? Depois a gente tem uma pergunta do João Vitor. Tá. Bom, acho que a professora Eleusa fez aí um resumo, um apanhado muito bom, né, em relação ao projeto, propriamente dito, tá? Só queria aqui, como isso aí é uma apresentação para os alunos, né, que estão aí fazendo os seus mestrados e doutorados, tá ok? Que, vamos dizer assim, veja, as dificuldades, elas sempre existiram, tá? Isso não é coisa nova, vocês sabem disso, tá ok? Então, em épocas passadas, quem participou desse tipo de programas, etc., sabe. Hoje, a gente tem um mundo extremamente dinâmico, até eu diria até mais do que na minha época, diga-se passagem. Tá? Então, a informação, primeiro, chega mais fácil, né, muito mais ágil, e também, por outro lado, a própria tecnologia, ela tem um desenvolvimento, né, uma evolução imensa. Então, lógico, com tudo isso, exige, por incrível que pareça, pelo menos é a nossa visão aqui dentro da própria Chess, tá certo? Em evoluir, em investir, tá? Em relação à questão de projetos dessa natureza. Só com um detalhe, como a gente colocou, nós somos uma empresa que precisa sobreviver dentro do mercado de energia. Então, a gente tem um plano estratégico, tá certo? Onde os nossos projetos ficam alinhados com eles, mas também obedecem, por exemplo, ao Conselho Nacional de Política Energética, tá certo? A uma orientação da própria agências reguladoras, como é o caso da própria ANEEL, da própria ONS, né? Das empresas de pesquisa, no caso da EPE, tá? Que também elas fazem as suas observações. Tá? Então, a gente considera, evidentemente, que todos os estudos são extremamente importantes, sem sombra de dúvida, porém, nem todos é possível que a gente faça ou venha a desenvolver. Exatamente por isso, né? Muitas vezes a gente tem que estar alinhado com, como a gente já colocou, é o negócio, não tem como a gente fugir disso. Qualquer pesquisa, hoje, que esteja atrelada, né, que venha a ser desenvolvida,
ela tem que ter esse viés, tem que se desenvolver, tá certo? Lá um produto, esse produto tem lá a questão, uma certa propriedade intelectual, que possa ser trabalhado dentro de uma patente, que possa ser negociado através de uma startup. Inclusive, a gente tem que entrar nesse mercado. Então, como tem muitos jovens aqui, eu sei que muitas vezes o pessoal sempre coloca, né, vamos abrir uma empresa, vamos fazer isso, tem um mercado disso. Olha, isso são uma zona futura, tá? Mas não quer dizer que o mundo real seja tão fácil assim. Okay? Tem muitas variantes envolvidas dentro de um processo dessa natureza que muitas vezes elas não são muito bem claras ou expostas quando se trabalha dentro dessa conjuntura. Tá? Mas vocês estão aí exatamente para isso, né? Para aprender, ver como é que é. Tá? Abrir uma empresa, bom, aparentemente até é muito simples, diga-se de passagem, hoje em dia. Fechar uma empresa é quase, é um verdadeiro, vamos dizer assim, é uma via crucis. Não é simples. Os comprometimentos, né, a coisa que se assume é muito forte. Tá? Então, hoje, a Chess, dentro do programa dela, inclusive, né, a gente criou aqui, na minha área, inclusive, tá? Que é o nosso Centro de Desenvolvimento e Inovação, a gente vem buscando exatamente um pouco da chamada inovação aberta, tá? Que é uma das nossas metas, né? A criação do nosso hub de inovação, que vai estar focado e distribuído dentro da região Nordeste. Ok, professor José Bioni, a gente tem uma pergunta aqui, é um dos nossos novos mestrandos, é o João Vitor, que ele só está esperando a questão burocrática da ANP, ele vai trabalhar na área de energia solar. Pode fazer a pergunta, João. Perfeito. Bom dia, professor, bom dia a todos. Primeiro, queria só parabenizar, né, um projeto incrível, muito inovador. E a minha pergunta, professor, era sobre a parte dos cabeamentos, do tipo cordão umbilical, que o senhor falou, aí aqui a internet cortou, não sei se cortou para os demais, mas aí você falou que tinha encontrado alguns desafios, eu queria saber se você poderia especificar qual foi esse maior problema encontrado. Posso. Qual foi? Exemplo, os flutuadores que foram utilizados, que eram mesmos, que ficaram, eles não são apropriados para esse tipo de sustentação. Tá? Não são. Porque a amarração, ela não fica muito bem feita. A verdade é essa. Ok? Então, com a flutuação e a movimentação do rio, das ondas, marolas, etc., acabaram, alguns flutuadores próximos das margens, eles acabaram se desgastando exatamente no contato com a parede, né, de pedra, e acabaram entrando água e afundando, e teve que reerguer, criar uma nova sistemática. Tá? E detalhe também, por exemplo, o eletroduto utilizado com cabo, etc., o cara chega e não, o eletroduto é muito bom, ele é eletroduto para imputação, como é que chama? Proteção, UV, 1000, tá certo? O cabo também, tudo. Tá bom, mas quando você coloca na prática, tá? A coisa também não acontece desse jeito. Ok? Então, existe quebra, né, do próprio eletrocentro, desculpa, do eletroduto, tá certo? Então, tudo isso exige uma manutenção mais forte, certo? Inclusive, um controle de qualidade na compra, tá? A ser mais rigoroso em relação a esse tipo de coisa. Então é isso, sabe? Às vezes a gente compra, tá lá no manual, tá tudo certo, realmente. Tá tudo dentro ok, mas quando você bota na prática, muitas vezes acontecem problemas, né, que a gente não esperava, mesmo que a gente se acione, aí passa também a garantia, e aí vai. Isso também são problemas que se deparam com o decorrer do time, né? Não é um problema que a gente vá perceber de forma imediata. Os flutuadores têm lá um nível de proteção UV, ok, durante um determinado período de anos. Beleza, vai sustentar mesmo, vai garantir isso? A gente tem que esperar para ver. Não tem como a gente antecipar, né?
Mas é isso, sabe? Então, são essas coisas aí que a gente só vê na prática. Entendi, professor. Obrigado, viu? Ok, João. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode abrir o microfone e colocar no chat. Sinta à vontade. Bem, enquanto o pessoal pensa aí, eu tenho, na verdade, duas perguntas, professor José Bioni, a respeito do quais são os principais assim, gargalos que você identifica, por exemplo, para a construção, né, de uma usina flutuante desse tipo, desde a etapa de identificação de quais placas têm maior rendimento, vamos dizer assim, até a construção, a operação dessa usina. E também a outra pergunta é como está a questão do desenvolvimento dessas placas no Brasil, se existem muitas empresas que desenvolvem, ou se ainda é muito escasso e tem que recorrer, então, ao mercado internacional. Tá. Veja, quanto à questão da primeira, eu diria a você o seguinte, certo? Que vamos dizer assim, a nível de fabricante, né? Dos módulos, não é isso? Tá ok? Veja, no Brasil, tá, existem já, né, alguns fornecedores, né, que se apresentam flutuantes, tá certo? Então, e só tem exatamente por causa desse projeto, que abriu esse mercado, tá certo? Você tem uma ordem de grandeza, a ANEEL nunca tinha tido pedido, né, para plantas flutuantes, e depois do projeto, a ANEEL recebeu, assim, de cara, mais de 50 projetos. A gente vem desenvolvendo projetos com plantas flutuantes. Tá? Então, o mercado realmente evoluiu muito, graças a esse projeto, que abriu, né, esse mercado e esse espaço. Ou chamou a atenção, alertou para as pessoas que haviam esse potencial. Tá? E tem que observar, mãe, que depende muito, né, tá certo, de empresa para empresa. Cada um que tem a seu mapa estratégico. É feito a gente. Tem um mapa estratégico, evidentemente, tá certo, que possa vir ou não mergulhar em outro tipo de situação, em outro tipo de tecnologia. Quanto à questão do gargalo, que você perguntou, tá certo? Acho que uma das coisas extremamente importantes está na escolha, no posicionamento da planta, tá certo? Eu acho que esse é o maior gargalo, essa escolha. Tá? Por quê? Porque tudo depois vai estar atrelado a esse posicionamento. Tudo que você puder imaginar. Tá certo? A montagem da planta vai estar atrelada ao posicionamento dela. A conexão vai estar atrelada ao posicionamento dela. Tá certo? A navegabilidade, tudo. Então, a escolha do local eu diria a você que é o maior gargalo desse projeto. Tá? Depois disso, depois da escolha, as outras coisas vêm se somando, vêm se completando. Né? Exemplo também, como estou falando, a batimetria, tá certo? Ou seja, é necessário que, aonde é que você vai colocar? Vai colocar no lado mais fundo do lago, entendeu? Onde você pode colocar no lado mais raso, tá? Tá ok? Então, tudo isso, como é que eu posso dizer, influencia. Então onde é que está o gargalo? É a escolha do local. Tá? Que tem uma tonelada de variantes que ficam em volta dele, tá certo? Que vão ser influenciadas exatamente por essa escolha. Tá? Então, isso eu acho que é dentro do projeto maior. O restante, vou ser muito sincero, não vejo assim muita dificuldade, não. Tá? Fornecedor, você tem, tá certo? Montador, você tem, tá certo? Agora sim, lógico, você tem que escolher, né? Tem que fazer uma especificação técnica muito boa, tá certo? Que vai aprendendo com o passar do tempo. Tá? Eu tenho um exemplo muito bom, dar um exemplo, tá aqui, tá ok? Do Prodem. Tá? Por quê? Porque eu coordenei o Prodem dentro do Nordeste. Tá certo? De 2004 até ele ser encerrado.
Então, o que acontece? Tinha sistemas de bombeamento, beleza. Na especificação técnica, porque o Nordeste tem, né, como é que chama, as bacias cristalinas, as águas são muito, como é que chama, salobras, tá? O cara botou lá, a especificação da bomba, tem capaz de suportar quase 10 mil PPA. Bom, é mais salgado do que o mar. Beleza. Na especificação foi dado, foi feito o teste, ensaio, etc. Tal. Mas quando foi para a prática, onde a gente pegou a bomba, colocou dentro do poço, tá certo? E foi fazer o teste, propriamente dito. Teste não, né? Colocar para valer, para bombear e etc. Com um ano e meio, a bomba começava a formar. Porque a corrente disso, corrente daquilo, etc. No fundo, bem honesto com vocês. Até hoje eu mesmo não sei até agora qual foi o problema. Existe uma pendência, na verdade, até hoje. Então, veja, isso é outra coisa extremamente importante. Né? Muitas vezes a gente coloca, né, porque tem um catálogo, tem um fornecedor tal, etc. Tal. Bom, pode até ter, mas você tem algum sistema desse funcionando por muito tempo. É importante vê-lo. Né? Muito importante. É feito aquela, eu digo sempre, né? Feito São Tomé, né? Tem que ver para crer. Tá? Porque só de catálogo ou Professor? ou relatório técnico ou coisa desse tipo, me perdoe, não se faz. Eita, caiu a minha conexão. Pronto. É isso aí. Deu para pegar aí o Cortou um finalzinho? pouquinho no final, mas deu para entender, acredito eu. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Então é isso aí. Alain? Oi, Só, professora. só um comentário rápido aí na questão que o Bione colocou, mas para chamar a atenção dos alunos. Veja, o elemento gerador, a placa fotovoltaica, né, que é o módulo fotovoltaico, ele é extremamente duradouro. Certo? Ele tem um tempo de vida de 30 anos, de vida útil de 30 anos. Certo? Então, ele é frágil no sentido do impacto, de uma pedra, de uma coisa assim, mas do ponto de vista, um bom módulo, lógico, existem coisas boas e coisas não muito boas, né? Qualidade aí, mas você tem, os módulos são certificados. Então, quanto ao módulo, eu te diria assim que ele é um dos elementos mais confiável. As condições que esse módulo está instalados, aí é que preocupa, tá certo? A forma de interligação, o cabeamento, não é? A questão da umidade, tá certo? Você vai provocar alguns efeitos, tá certo? Mas o módulo em si, ele é muito confiável, muito confiável, tá? Nós temos módulos, por exemplo, da época do Prodem, eu tenho sistemas aí na universidade, montados na universidade, há 20 anos, né? Evidentemente que a eficiência cai, né, ao longo desse tempo todo. Ela realmente cai um pouco, é uma degradação prevista, tá certo? Tá? Mas esse módulo ainda está injetando energia na rede da universidade, muito pequeno, é um módulo de 1,3 kW, que foi o quinto sistema no Brasil conectado à rede. Né? Tinha o USP, Santa Catarina, o FPE, eu não sei mais alguma coisa assim, que foi dentro também do programa PRODEM, um pouquinho antes, no início desse movimento. Certo? Então, assim, são modos muito bem confiáveis. Né? Agora, o entorno merece muito cuidado. Né? A forma, isso aí que o Bione falou, inclusive, dos cabos, das especificações técnicas que você especifica aí no catálogo, não resiste, porque é desconhecido, não é só uma questão de água e salobra, são toda uma questão estrutural, essa questão do bombeamento foi uma coisa bastante séria, né, do ponto de vista de um programa que tinha um cunho social muito grande. Né. Por outro lado, permitiu, né, o desenvolvimento de bombeamentos fotovoltaicos
fazer com começores de frequência, porque você passou a fazer o sistema de bombeamento no São Francisco, que também, Bione, são flutuantes, não é? Aquele sistema todo de substituir os motores diesel do São Francisco por fotovoltaico, e já não era mais essa bomba, que era uma bomba de origem internacional, muitíssimo complicada, que até hoje a gente sabe qual foi o defeito, e coloca uma bomba dessa que o usuário pode comprar em qualquer esquina. Tem uma venda que venda coisas para meio rural, ou uma bomba dessa que você compra facilmente. Então, permitiu isso, né? Então, é o que eu digo assim, se tudo tivesse dado certo, tivesse importado essa tecnologia e feito essas bombas aqui submersas, você estaria hoje, talvez, né? Assim, embora teve a Espanha que desenvolveu muito bem isso, né? Então, assim, são coisas que estão sendo desenvolvidas, né? Esse exemplo da bomba que Deus passou aí me trouxe mais uma tonelada de lembranças e de memórias. Eu acho que eu vou ser o patrimônio. Eu já fui do Ministério das Energias, tudo que cria memórias atrás da gente, e você agora aumentar. Não vou ser o inventário, mas vou ser o memorando dos programas. Gente, vamos terminando por aqui. 9h12. Bem, gostaria de agradecer mais uma vez, em nome do PRH 48, ao professor Dr. José Bione, por ter aceitado esse convite, tal como a professora Elielza Moura, lá do Departamento de Energia Nuclear. Mais uma vez, também gostaria de agradecer a todos os participantes aqui, que fizeram perguntas, que acompanharam até o final. E também lembro a todos, né, que em breve, agora em junho, a gente está lançando um edital para 8 bolsas de graduação, né, que podem participar alunos de geologia, engenharia de energia, engenharia civil e engenharia mecânica. Então, ajudem a divulgar, né? Eles precisam ter só o ciclo básico completo e ter 2 anos para terminar o curso. Então, e além disso, a gente vai ter em julho um edital para a bolsa de mestrado também do PRH, certo? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos. Eu pergunto ao professor Dr. José Bione se a gente pode colocar essa palestra no YouTube, se é permitido, não sei se a CHESF permite. Não, pode colocar. Pode, né? Pronto. Pode. Tranquilo. Pode. Então, quem quiser assistir e acompanhar depois, essa palestra vai estar no YouTube. Então, agradeço a todos mais uma vez e a gente encerra por aqui. Ok? Obrigado. Okay. Muito obrigada a todos e até a próxima vez. Isso. A mesma coisa, agradeço a todos aí pela estarem aqui presentes, né, até esse momento, né, acompanhando aí essa apresentação. Foi muito bom, teve uma estabilidade, viu, de presentes aqui, eu estava vendo.